Boa tarde, galera. Tudo bem? Sou o professor Gustavo, quem não me conhece. Trabalho na Escola Grau Técnico em Santo André. Sou professor do curso de Eletrotécnica. Ultimamente tenho ministrado aulas de máquinas elétricas e eletrotécnica aplicada. E estou propondo um desafio aí para os meus alunos e para quem não é meu aluno também, que um dia vai ser, ou que acha interessante, que que acha legal esse tipo de experiência, sinta-se à vontade, pode fazer e se tiverem dúvidas também podem me procurar. Qual que seria o desafio? Eu queria propor para vocês um desafio para a gente montar um motor elétrico, um mini motor elétrico, na verdade, mais com o conceito da energia elétrica, do motor elétrico, da condução de energia elétrica e da regra da mão direita, para vocês entenderem toda essa teoria por trás disso, na prática, como que funciona, e para vocês já irem se familiarizando com a energia elétrica. É um trabalhinho bem legal, eu fiz na época da faculdade, e eu queria propor para vocês. Ele está trabalhando aqui, queria mostrar para vocês. Esse seria o projeto. É uma coisinha bem simples, um motorzinho elétrico que funciona com uma pilha, feito em casa, que fica aí rodando vitalício, enquanto tiver energia na pilha, é lógico. E aí eu vou propor para vocês esse desafio, vou ensinar para vocês passo a passo como fazer e vou ensinar também a teoria abordada nesse projeto. Qual que seria o desafio? O desafio vai ser vocês fazerem esse motor, pôr ele para funcionar. Se tiverem dúvida, me procurem. Manda mensagem, manda WhatsApp, a gente vai respondendo, vai se falando. E depois que vocês fizerem, vocês têm que postar ele no Instagram ou nas redes sociais que vocês quiserem e marcar o meu perfil, Gustavo Brilhante, e o perfil da escola também, Grau Técnico Santo André. E a gente depois vai fazer uma análise do melhor projeto, o melhor motor, e vamos dar um brinde para o ganhador. Então, o brinde ainda vai ser surpresa. Então, façam aí e marquem a gente nas redes sociais para a gente poder estar vendo o que vocês estão fazendo em casa. Eu separei alguns materiais aqui, que eu vou falar para vocês o que a gente vai precisar usar. Estilete, alicate universal, pilha AA, um pedaço de mais ou menos 1 metro de fio de cobre esmaltado, que eu já falo para vocês onde a gente arruma esse fio, que seria isso aqui, para fazer isso aqui. E um pedaço de fio qualquer cor, mais ou menos de 1,5 ou 2,5 milímetros quadrados. Fio flexível, um cabo flexível ou rígido também pode ser, residencial. Eu peguei um pedaço aqui, sei lá, de meio metro, mas a gente não usa nem 20 centímetros. E fita isolante, certo? Então vamos lá. O que a gente começa fazendo? Nós vamos começar fazendo a estrutura do nosso motor. Nosso motor, a estrutura dele vai ser com uma pilha AA na base, conforme vocês estão vendo aqui. 2 mancais fixados nos polos da pilha, ou seja, 2 mancais de cobre, de fio de cobre, fixados nos polos da pilha, e nós vamos fixar ele com fita isolante, para levar energia, para conduzir energia até a parte superior do motor. Então vamos lá, como que eu fiz esses 2 mancais? Eu peguei o fio residencial de 2,5 no meu caso, quem tiver de 1,5 pode ser também. Cortei um pedaço mais ou menos de... Primeiro eu decapei um pedaço de mais ou menos 60... Primeiro eu decapei um pedaço de mais ou menos 60 centímetros. Decapei ele e cortei. Enrolei ele, trancei. Fiz 2 pedaços. Com os 2 pedaços em mãos, eu fiz esse perfil, parecendo um Y. Então, primeiro, deixa eu fazer com vocês aqui. Ó. Primeiro eu fiz uma curva, assim. Depois eu fiz uma curva, assim. E aqui eu modelei ele para ficar parecendo um Y. Mais ou menos assim. Certo? Nesse perfil. Então eu tenho 2 Y, 2 mancais. Então aqui no meio, nesse vão do Y, seria onde vai ser apoiado o motor. Então aqui eles vão trabalhar dessa maneira, em paralelo, e o motor vai ficar aqui no meio. Mais ou menos dessa maneira. Que eu vou mostrar aqui para vocês.
Ele vai trabalhar na pilha mais ou menos assim, tá? Certo? Então, vamos lá. Então, fiz esses dois caras e tem uma pilha. A pilha vai ser a base do nosso motor. Eu preciso fazer com que esses dois mancais sejam fixados nos polos da pilha. Então, eu peguei já separei aqui uma fita isolante, mais ou menos de uns 15 centímetros. E vou começar. Primeiro eu colo na lateral da pilha. E aí aqui, eu pego o mancal e colo na própria fita, de forma com que quando eu dobrar a fita, ele caia exatamente sobre o polo. Então aqui eu vou passar a fita. O próximo mancal. A gente faz igual. E deixo eles paralelos. De forma com que eles fiquem nesse perfil, certo? E passo uma outra fita isolante para fixar essa pilha em algum lugar que vocês estejam trabalhando. No meu caso aqui na mesa. Então, vou colocar a fita isolante aqui. Nada muito perfeito, só para ele não cair mesmo. Então eu tenho os dois polos da pilha subindo, ou seja, eu tenho energia positiva e energia negativa. E a pilha fixada. E aí, com aquele fio esmaltado, que eu falei para vocês que eu ia explicar onde a gente consegue ele, que é esse cara aqui. Esse fio esmaltado, onde ele é usado? Ele é usado em transformador de energia, em fontes, carregador de celular, em motores elétricos, enfim, reatores de lâmpadas, em diversos lugares. E aí eu arrumei esse pedaço de fio esmaltado num reator de lâmpada de LED que eu tinha aqui em casa que tinha queimado. Um carinha mais ou menos igual a esse. Mais ou menos não, um carinha igual a esse. E eu abri ele, aqui dentro tem uma plaquinha com alguns componentes elétricos. Eu bati a mão no motor aqui. Com alguns componentes elétricos. E um deles é esse pretinho aqui, que seria o transformador. Ou seja, ele transforma a energia de corrente alternada para corrente contínua. E ele reduz de 127 volts para 12 volts, corrente contínua. Então aqui é um transformador. Esse preto aqui. Então eu abri ele, quebrei ele e lá dentro tem um enrolamento. E aí eu saí desenrolando esse fiozinho de cobre. Com esse fiozinho de cobre, eu construí esse cara aqui, ó. Que vai ser o enrolamento do nosso motor. Como que a gente faz ele? Eu pego aquele 1 metro de fio de cobre, mais ou menos. Começo a enrolar no meu dedo. Por exemplo, eu pego os dois dedos meus aqui, ó. E começo a enrolar. E aí eu vou ter um negócio mais ou menos assim. E aí o finalzinho dele eu começo a trançar com as pontas para garantir que isso aqui não abra. Se eu não fizer isso, ele fica parecendo uma mola depois. Ele abre todinho. Então eu vou, tranço, de forma com que as duas pontas fiquem mais ou menos a 180 graus uma da outra. Igual esse cara aqui, ó. E é claro, vocês vão fazer bem caprichado. Então isso aqui seria o exemplo que vocês vão ter que fazer. E aí depois, nós vamos pegar o estilete e limpar as pontas. Nós vamos fazer esse movimento, nesse sentido. Tirando o esmalte. Esse fio é um fio esmaltado. Onde, quando eu faço esse enrolamento, no enrolamento,
a gente não tem curto-circuito, ou seja, os fios estão relando um no outro, mas eles não estão transferindo energia um para o outro. Ou seja, a energia ela passa, percorre todo o circuito para depois sair lá na ponta. Por quê? Porque o esmalte que tem ao redor dele é um esmalte isolante. Mas, para o meu motor funcionar, eu preciso fazer com que isso aqui receba energia. Se eu colocar isolante aqui e isolante aqui e sentar ele sobre o mancal, ele não recebe a energia da pilha. Então, o que eu preciso fazer? Pegar o estilete e tirar o esmalte daqui e daqui. Como? Raspando. Raspando aqui, raspar com bastante cuidado. Tira o esmalte, vocês vão perceber que ele fica numa cor diferente. Então, vocês tiram o esmalte daqui e tiram o esmalte daqui. E aí eu vou explicar para vocês o que acontece, qual que é o fenômeno desse motor. O que é o fenômeno elétrico que acontece aqui? A energia elétrica vem da pilha, então ela vem, alimenta essa ponta do rotor, e aí ela enrola, ou seja, a energia elétrica percorre por, sei lá, 20 voltas, que eu dei aqui um exemplo. Então ela percorre as 20 vezes aqui, e depois ela sai lá. Então ela vem, vai embora. Toda a corrente elétrica em qualquer condutor, gera um campo eletromagnético ao redor dele. Então, por exemplo, se eu tenho corrente elétrica aqui, eu vou ter um campo eletromagnético aqui. Se eu tenho corrente elétrica aqui, eu tenho um campo eletromagnético ao redor de cada fio, porque eu tenho corrente elétrica em cada fio. Então, o que acontece? Qual que é o intuito da gente fazer um enrolamento? Se eu tenho somente uma volta, eu vou ter um campo eletromagnético X. Se eu tenho 10 voltas, eu vou ter um campo eletromagnético 10x. Se eu tenho 20 voltas, eu vou ter 20x. Ou seja, eu vou ter uma força de campo eletromagnética ampliada 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes, depende do número de voltas, número de espiras. Então, um exemplo. Se eu vier e colocar um ímã aqui, eu não vou sentir quase nada. Por quê? Porque o campo elétrico é muito baixo. Mas se eu vier e colocar um ímã aqui, aí ele vai repelir. Por quê? Porque a força aqui está ampliada em 20 vezes. Na hora que eu coloco o ímã, ele pula. E aí é onde dá o giro do motor. E aí é claro, aí tem pessoas que vão me perguntar, professor, mas ele vai girar para qual lado? Regra da mão direita. Qual que é a regra da mão direita? Se a energia elétrica, com a mão direita, vocês fazem essa análise. Se a energia elétrica vem nesse sentido, você coloca o dedão no sentido da corrente elétrica, e com os outros dedos você simula abraçando o fio. Quando você abraça o fio, esse movimento seria o movimento da força eletromagnética, a força eletromotriz. Ou seja, se eu for analisar aqui sobre o fio, a força está nesse sentido. Se eu for analisar embaixo do fio, a força está nesse sentido. Se eu for analisar atrás do fio, a força está nesse sentido. Se eu for analisar na frente do fio, a força está nesse sentido. Então imaginem vocês comigo, ó. Deixa eu analisar. Ele está descendo, ó. Ele vem aqui e vai para cá. Então, ó, o fio vem aqui, vem aqui, vem aqui. Sei lá, ele passa aqui umas 30, 40 vezes. 20, 30 vezes. Então vamos analisar aqui embaixo. Aqui embaixo eu tenho uma corrente que vem para cá. Força para cá. Se eu for analisar a parte de fora do motor, aqui, ó. Essa parte de fora. Se a corrente está vindo aqui, a força... Ó, eu abraço o fio. A força está vindo sentido a mim. Então eu tenho 20 vezes, 20 correntes aqui, ó. Eu tenho 20 vezes a força aqui, entendeu? Então para isso que a gente tem um enrolamento, a bobina. Quanto maior o número de voltas, de espiras, que a gente chama de espiras, quanto maior o número de espiras, mais força, mais campo eletromagnético eu vou ter. Então, se eu enrolei aqui 20 vezes, e vamos supor que a força eletromotriz aqui seja um exemplo, tá? Seja 0,1 newton, aqui vai ser, se eu enrolei 20 vezes, vai ser 2 newtons, um exemplo. Então, ele amplifica 20 vezes a força. E aí sim, se eu tenho um ímã aqui, e eu tenho uma força 20 vezes mais forte aqui, que na hora que ela bate no ímã, o que ela faz? Ela empurra. E aí vem agora um outro detalhe. Lembra da regra da mão direita. Então, ó, se a corrente está vindo aqui nesse sentido, então, ó, a corrente está vindo aqui, a força do lado de fora está vindo no meu sentido. Beleza. Só que lá em cima, como é que tá? Corrente, ó, ela dá a volta, ela vem para cá. Se a corrente vem para cá, a força está vindo no meu sentido também. Então, ó, eu tenho
Uma força vindo no meu sentido aqui e uma força vindo no meu sentido aqui. Só que tem um detalhe. A força que está vindo no meu sentido aqui embaixo, na hora que eu coloco o ímã de um lado só, o ímã repele ela. Beleza. Ela vai. E aí, lembra que eu falei que a força aqui em cima estava no meu sentido? Quando ela virou, agora a força que está aqui embaixo está no outro sentido. O que vai acontecer? Desse jeito que esse motor que a gente fez, com um polo só e uma frequência só, a gente vai ter força para lá, força para cá, força para lá, força para cá, força para lá, força para cá. Por quê? Esse vai para lá, esse vem para cá. Ele vai ficar stand-by aqui, ele vai ficar morto, ele vai ficar vibrando aqui. Inclusive, dependendo do jeito que a gente coloca aqui, a gente percebe isso aqui. Ele fica se rebatendo. Ele vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. Quer ver? Aqui ele já embalou. E aí o que acontece? Pelo fato do nosso motor ser um motor muito leve, as nossas condições ser muito, como é que eu diria? Muito abrangente, eu não tenho um círculo perfeito. Eu tenho um círculo mais ou menos aqui que eu fiz no olho. E aí o que acontece? O raio aqui embaixo, um deles vai ficar mais forte. Um deles vai ficar mais próximo do ímã do que o outro. Então, olha, imagine comigo, ele está sentado aqui. Se eu for medir essa distância do ímã aqui, vamos supor 4 milímetros. Quando eu der a volta, esse daqui já não é mais 4, esse aqui vai ser 3. Por quê? Porque ele está todo torto. Então aqui é 3, vai ter maior força. Então lembra que eu falei para vocês que ele vai ficar se rebatendo? Só que aquele que estiver mais próximo do ímã vai ganhar. Então aquele que estiver mais próximo do ímã vai conseguir fazer ele rodar. E ele vai ficar rodando aí por um tempo razoável. Que é o caso que está acontecendo aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele fica se rebatendo ali, ele quer virar, ó, mas não consegue. Ele vai para lá, vai para cá, vai para lá, vai para cá. E aí se a gente der um impulso nele, aquele que está mais próximo ganha. E aí na lei da inércia, aquilo que está rodando tende a continuar rodando. Então, ele vai embora. Mas para a gente poder fazer esse experimento de uma maneira perfeita, é que eu não tenho aqui hoje. A gente precisava de um fio de cobre esmaltado um pouco mais grosso. Aqueles geralmente de motor de geladeira, de motor de alternador de carro, já seria um fio um pouco mais grosso que esse. Por que eu falo que seria melhor? Que ele seria mais firme, a gente conseguiria modelar um motor de maneira mais fácil. E outra, eu vou explicar para vocês aqui agora que a gente vai ter que descascar isso aqui. Nesse aqui é quase que impossível a gente descascar somente um polo, somente um lado, para ele energizar. Então, ó, imagine comigo que aqui ele está apoiado no mancal, no assentamento. Se eu descascar só a parte de baixo, ele só vai receber energia quando ele estiver nessa posição. Quando ele der a outra volta, ele vai estar desenergizado. Por quê? Porque só vai estar descascado em cima e embaixo vai estar com o esmalte. O esmalte vai estar protegendo, não vai estar recebendo energia elétrica. Então, esse seria o ideal. Seria eu descascar somente um lado. Vocês podem tentar descascar aí. Eu não consegui. Eu tentei nesse aqui, não foi. Ele enrola. Você se perde. Não tem como a gente descascar só um lado, porque ele é muito fino. Se fosse um fio mais grosso, eu consigo visualizar. Eu consigo descascar somente um lado. E aí eu garanto que ele só vai receber pulso de movimento quando ele estiver embaixo. Quando ele subir, ele vai estar desenergizado, então ele roda na inércia. E aí o motor vai até embalar mais, ele vai trabalhar com maior eficiência. Esse aqui, ele está tendo um pulso para ir, um pulso para vir. Só que aquele que é mais forte vence. Então ele dá um pulso forte, esse aqui quase para, mas não para. Aí ele continua, aí aqui ele embala de novo. Pronto. Aqui temos ele raspado completo, todos os lados. Vou colocar ele aqui no mancal. E aí eu vou aproximar o ímã.
Aí sim, ó. Agora ele rodou. Agora ele embalou. Tá vendo? E aí é só aproximar o ímã que ele vai que vai. E ele fica aí. Enquanto tiver carga na pilha, ele vai trabalhar. Aqui nós vimos o que a gente aprendeu na aula de transformadores, que seria a respeito dos cabeamentos esmaltados, dos cabos esmaltados, os enrolamentos e as bobinas. Vimos também sobre a regra da mão direita e esquema de montagem de circuito elétrico, bem básico, né? Mas interessante. E é isso aí. E aí eu desafio vocês a fazer todo mundo que quiser, claro, né? Mas eu acho interessante fazer para pôr em prática e para entender o que acontece. Eu desafio vocês a fazerem em casa. Então vocês vão precisar de um alicate, um estilete, uma pilha, um pedaço de fio de 1,5 ou 2,5, flexível ou rígido, convencional, de mais ou menos 200 milímetros de comprimento, uma fita isolante e um pedaço de mais ou menos 100 milímetros de... 100 milímetros não, desculpa, 100 centímetros ou 1 metro, de fio esmaltado. Esse fio vocês vão conseguir ele em motor de... qualquer motor que esteja queimado, de secador de cabelo, maquita, furadeira, enfim, geladeira, compressor de ar. Vocês vão conseguir também esse fio em transformadores de pequeno porte, né, lógico, e fontes e carregadores de celular, coisa do tipo, certo? Então tentem fazer e qualquer dúvida, por favor, eu vou deixar para vocês aí o meu contato. Qualquer dúvida pode me procurar e a gente vai se acertando. É isso. Espero que vocês tenham gostado e o motor tá rodando. Esqueci de falar também. A gente vai precisar de um ímã. Um ímã de geladeira, de qualquer coisa. Um ímã de alto-falante. Qualquer lugar que você arrumar um ímãzinho pequeno, já serve. Eu tô com o ímã na ponta do alicate, tá? Quem não prestou atenção, mas ele tá na ponta do alicate, eu coloquei ele aqui para facilitar o posicionamento. E espero que vocês tenham gostado e é isso. Tchau, tchau, abraço!